Seja bem-vindo ao canal de Sekir, eu me chamo André Fragoso e vamos falar um pouco sobre o período regencial. O período regencial foi de 1831 até 1840. Foi o período onde Dom Pedro II era criança ainda. O pai dele, Dom Pedro I, ele abdicou o trono no dia 7 de abril de 1831, deixando Dom Pedro II pequeno ainda, não é? Uma criança no governo. Porém, ele não poderia assumir ainda o governo. Então, quem é que assume o governo no lugar dele? Bom, a partir de agora vem a trinas, uma série de trinas. Pessoas que vão governar até Dom Pedro II atingir a maioridade. E assim, então, esse período ficou conhecido como período regencial, onde regentes faziam a regência enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade. Assim, então, nós temos três trinas. Governo aqui provisório, enquanto Dom Pedro não assume o poder ainda. Vamos falar um pouco sobre a trina provisória. Ela foi de abril até junho de 1831, uma trina rápida, né? De praticamente aí 2 meses, né? Bom, o que a gente pode dizer sobre essa trina aqui? Primeiro que nós tivemos alguns regentes interinos, né? Como é uma coisa rápida, lembra que havia recesso, né, da Assembleia Geral, então fizeram meio que às pressas, né, a eleição, vamos dizer assim, ou melhor, os parlamentares acabaram assumindo aqui enquanto não tinha uma eleição para ver quem é que ia assumir o poder. Dessa forma, nós temos alguns regentes aí. São três regentes. Entre eles podemos dizer os senadores Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse Francisco vai ser importante, por quê? Ele vai continuar na trina permanente. Também podemos ver outra coisa. Podemos ver também quais foram os avanços, né, que a trina provisória fez em 2 meses de trina. Bom, em 2 meses não dá pra fazer quase nada, né? Bom, em 2 meses, você sabe que é pouca coisa para um governo, né? Mas assim, quais são as coisas que eles fizeram de importante para a gente, né, que lembrar? Primeiro, que eles vão readmitir aqui o Ministério dos Brasileiros. Lembra que Dom Pedro I tinha desfeito, né, tinha demitido aí esse ministério. Então agora vem o Ministério dos Brasileiros. Outro ponto também importante que os presos políticos, ou melhor, aqueles presos políticos, né, foram anistiados, voltaram à ativa. E também houve uma suspensão temporária do poder moderador. Você se lembra? Dom Pedro I era o poder moderador, estava acima dos três poderes. Depois que a Assembleia voltou do recesso, houve então a eleição, né? Os parlamentares elegeram três pessoas para ficar na trina permanente. Então agora vem a trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Na trina permanente nós temos aí algumas pessoas, né? Três pessoas. Vocês já sabem que o brigadeiro que estava aqui, ó, o Francisco de Lima e Silva, continua na trina permanente. Junto com quem? Junto com José da Costa Carvalho, do Sul, e também João Braulio Muniz, do Nordeste. Então, na trina permanente, essas três pessoas vão governar. Na trina permanente, vamos citar dois fatos importantes. O primeiro fato foi a criação da Guarda Nacional. Importante porque ela vai servir para reprimir as revoltas do período regencial. E também nós temos um ato adicional feito em 1834, onde a trina deixava de ser permanente para virar uma trina una, com o governo de uma pessoa. Por fim, vamos falar da trina una. A trina una nós tivemos o primeiro regente, o padre Feijó. Feijó vai assumir de 35 a 37. O que acontece, né? De 1835 a 1837, houve várias revoltas, né, que explodiram aqui na regência do Feijó. Feijó então vai abdicar, né, do poder e quem vai assumir depois dele é o Araújo Lima. O Araújo Lima ele vai ficar incumbido de controlar as revoltas, né, que estavam acontecendo nesse período. O Araújo Lima então ele vai governar de 37 a 40. 40 por quê? No final de 40 Dom Pedro II vai assumir o poder, né? Ele volta aí. Então, de forma básica, né, nós temos o período regencial. Foi um período muito conturbado, né, da nossa história política. Entraremos com mais detalhes nas próximas videoaulas sobre as trinas que estão aqui localizadas. Espero que vocês tenham gostado e até mais!